Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, família, boa noite. Estamos aqui começando mais uma palavra do culto de oração e libertação e eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração, edificar a sua fé, fortalecer aí a sua vida espiritual. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito de como caminhar em santidade. A palavra de Deus nos diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. A gente precisa andar em santidade e como a gente faz isso? Em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, já tem aí a receita para resolver. A gente podia até encerrar o vídeo aqui, mas eu vou aprofundar um pouco mais a respeito disso. Em Gálatas 5,16 diz: ande em espírito e assim você não vai cumprir as concupiscências da carne. Então olha só, esse texto já fala muito de como a gente deve andar aí em santidade. A gente anda através do Espírito Santo, é Ele que nos livra da tentação, é Ele que nos faz vencer aí os desejos da nossa carne, a concupiscência da carne. Então, agora, como que a gente anda em espírito? Então, eu tenho dois textos para a gente conversar aqui, eu separei aqui no meu celular. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o Espírito em letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, olha que interessante. Não vos embriagueis com o vinho. Ele faz aqui um contraponto. Não se embriaga com o vinho, ao contrário, né? Se enche do Espírito Santo. Então, numa balança aqui. Então, não se embriaga com o vinho, porque nele há dissolução, há contenda, mas se enche do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada, você já deve ter visto alguém embriagado, ela não tem controle sobre o seu próprio corpo. Ela não fala direito porque está embriagada. Não é mais ou menos assim? Não sei. Mas é por aí. Ele não consegue falar direito, ele não consegue andar, ele cambaleia, ele anda torto, ele cai, ele baba, ele vomita, ele não tem mais controle sobre o seu corpo. Ele bem queria poder andar direito, ele bem queria poder dirigir direito e a gente ouve cada desastre que acontece com alguém que se embriaga e vai dirigir, não é verdade? Por quê? Porque essa pessoa não tem controle sobre o seu corpo. Quem tem controle é o vinho, é a dissolução, o álcool sobre ele. Então, assim é uma pessoa embriagada. Agora, é óbvio que a Bíblia aqui, o contexto, não está dizendo do fruto da vide, do vinho em si, ou da bebida alcoólica. Está falando sobre o pecado. Porque quando você se enche do pecado, você já não tem mais controle sobre o seu corpo. Não é assim que acontece? Quando você está distante de Deus, o pecado começa a corromper o seu coração e os desejos da sua carne, eles são maiores do que a sua vontade. E é o que diz também em Romanos capítulo 7, quando Paulo ele descreve o homem carnal, que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, mas o que ele não quer, ele acaba fazendo. E é assim que acontece quando a gente anda na carnalidade, anda de forma carnal. Aquilo que a gente não quer fazer, a gente acaba cometendo. Então você não quer gritar com alguém, você não quer murmurar, você não quer andar ansioso, você não quer essas coisas, mas você acaba fazendo. Por quê? Porque você está andando na carne, você está se embriagando com o vinho e não se enchendo do Espírito Santo, não andando no Espírito. Agora, como é que a gente se enche do Espírito Santo para que a gente possa andar por meio dele e através dele? Se nós pegarmos, nós acabamos de ler em Efésios, né? Mas se nós pegarmos a carta de Colossenses escrita ali, é uma carta que teologicamente ela é chamada de carta gêmea. Por quê? A carta de Efésios e a de Colossenses, faça essa experiência, é muito legal. Você ler as duas cartas, você vai encontrar muitas coisas iguais, muitas coisas parecidas. E esse texto de não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, você encontra ele também bem parecido lá em Colossenses. Onde? Em Colossenses capítulo 3, verso 16.
O contexto aqui está falando sobre a vida na comunidade, para a gente andar amando os irmãos e tudo mais. Mas quando chega no verso 16, olha que coisa preciosa. Eu vou ler primeiro e depois a gente vai conversar a respeito do texto, tá bom? Olha só, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha que texto maravilhoso, mas ele vai ficar cada vez mais maravilhoso agora. Olha só, vamos trabalhar ele, vamos entender, vamos discernir o que cada palavrinha está trazendo para a gente, como que a Bíblia fala conosco através desse texto. Vamos começar com a primeira palavrinha, habite. Aqui a Bíblia não está falando para visitar, está falando para habitar. A palavra de Deus habitar em você. Não é visitar. Uma visita da palavra de Deus, ela pode trazer uma empolgação. Né? Você está no culto, ouve uma palavra, glória a Deus, é isso que eu preciso para minha vida, é isso que eu quero, glória a Deus. Mas aí durante a semana o que você faz? O que acontece na sua vida? Talvez a palavra de Deus ela só veio e fez uma visitação e logo foi embora. Por quê? Porque ela não habitou em seu coração. Ela não fez transformação, que é justamente o que a palavra habitando em nós faz. Habitação traz transformação. E visitação, apenas empolgação, não traz mudança. A habitação ela gera assim a transformação. Não foi assim quando você começou a morar, você que é casado, né? Assim como eu, você que é casado, quando você começou a habitar aí com a sua esposa ou você, mulher, com o seu marido, não é? Mudou tudo. Já transformou tudo, porque antes você habitava com seus pais e era de uma forma, mas quando você habita com outra pessoa é completamente diferente. Quando vem uma visita na sua casa, você fica feliz, fica empolgado, mas ela vai embora, não tem transformação na sua casa. Agora quando alguém vai morar, você de repente tem que mudar um quarto, aquele quarto que era o quarto da bagunça, ele é transformado num quarto de habitação, onde alguém vai morar ali. Então, primeiro de tudo, olha só que precioso, só a primeira palavrinha, habite. Habite como? Pouco? Mais ou menos? Quase tudo? Não. Ricamente. Muito. Em abundância. Transbordante. Habite ricamente. Bastante. O que deve habitar em abundância? Em seguida diz, a palavra de Cristo em vós. A palavra de Cristo. Em vós, a palavra de Cristo. E aqui tem uma outra coisa, essa palavra em vós. Não é no seu irmão, às vezes a gente ouve uma pregação e dá vontade de gritar, né? Fala, Deus, porque a gente está pensando em alguém. E a gente se esquece que a palavra é direcionada para nós. Então, habite, primeiro. Segundo, ricamente. Terceiro, em você, dentro de você. Não é uma máscara que você veste. As pessoas utilizam das redes sociais e vestem máscaras. Postam fotos dos seus momentos maravilhosos, sempre sorrindo, sempre aquela vida maravilhosa que as pessoas olham. Nossa, eu queria ter essa vida. Mas muitas vezes, nos bastidores, essa pessoa é triste, abandonada e ela usa uma máscara ali através das redes sociais. O que a palavra está dizendo é pra gente não usar máscara. Inclusive, né, a gente tá aqui, ó, vou até pegar aqui, ó, a minha máscara, né? A gente tem que sempre sair com máscara nessa pandemia, mas eu te aconselho a sair sem máscara. Mas não é dessa daqui que eu tô falando. É a máscara onde você parece alguém bem, se apresenta como alguém feliz, a paz do Senhor, que bênção, aleluia, usa jargões espirituais, quando na verdade o seu coração está uma terra seca da palavra de Deus. Está ali árida, sem a água viva dos céus no seu coração. Nós precisamos ter a palavra de Deus habitando em nós, não apenas visitando, mas habitando. E quando ela habita em você, você não precisa maquiar as suas ações, você não precisa sorrir falsamente. Você não fala, ô irmão, paz do Senhor, Deus abençoe, sabe, com esses trejeitos. Não precisa, porque flui do seu coração. Quando a palavra de Deus habita ricamente em você, ela
flui. Você não precisa disfarçar, você não precisa vestir máscara. Você sim precisa continuar usando essa máscara aqui por enquanto, mas espiritualmente você não precisa utilizar máscara nenhuma, porque o que você faz é reflexo de um coração que tem a palavra habitando ricamente. E a continuação diz justamente: habite ricamente em vós, em nós, o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. E o que a gente tem colocado em nosso coração? O que você tem assistido, o que você tem colocado diante dos seus olhos, dos seus ouvidos? Você tem ouvido fofoca? Você tem assistido o quê? Programas policiais que trazem mais revolta do que qualquer outra coisa? A própria palavra diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, se há algum louvor, se há algo de bom, nisso pensai. Então o que a gente tem pensado, o que a gente tem colocado diante dos nossos olhos? A palavra está dizendo para habitar em nós, ricamente, a Bíblia, a palavra de Cristo. É isso que deve habitar em nós. Então olha só que coisa preciosa é este texto. Vamos continuar. Instruí-vos e aconselhai-vos, ou seja, ensina e corrige mutuamente o seu irmão. Então quando você vê um irmão ali que está fraco, está frágil, vai lá, ora com ele, abençoa ele, declara a palavra de Deus sobre ele, traz um versículo, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para que ele seja edificado, para que ele seja fortalecido. Você já pensou se às vezes você vê alguém sorrindo, mas será que durante essa semana ele continua sorrindo? De repente fala: irmão, lembrei de você, Deus abençoe, eu orei por você hoje, olha esse versículo, tal. Manda, abençoa, ensina os seus irmãos e também corrija os seus irmãos. Se você vê que alguém está errado, vá em mansidão, debaixo, sabe, de muito amor, debaixo de mansidão. Inclusive, a palavra também diz em Gálatas no capítulo 6, verso 1, diz assim: se você surpreender alguém, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigiu com um espírito de mansidão, tomando cuidado para que você também não seja tentado. O verso 2 diz: levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, você pode abençoar, corrigir alguém em muito amor, debaixo de mansidão, aquele irmão que você, sabe, está sempre junto, que você conhece. Então, aconselha, abençoa, corrija. E também, a Bíblia diz, não é só para você corrigir, também você tem que ter um coração ensinável, um coração corrigível. Quando alguém vem te abordar e fala: e aí, você precisa mudar isso aqui, como você reage? Eu sempre costumo dizer, a compartilhar com os irmãos: se você algum dia ver eu cometer algum erro, por favor, venha, me corrija. Eu preciso de você. Sabe aquela música? Eu preciso de você. Eu preciso de você, meu irmão. E eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu também deixo isso pra você. Se algum dia você ver em mim algum erro, alguma falha, por favor, irmão, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez. Eu amo a sua vida, então pode vir falar comigo, converse comigo, fala: Fernando, você não está agindo bem, a palavra de Deus diz assim, você está agindo dessa outra maneira. Então, para que a gente possa ser edificado e juntos a gente possa ser fortalecido. Na minha fraqueza você me fortalece e na sua fraqueza eu te fortaleço e assim a gente caminha junto. Olha só quanta pérola preciosa tem nesse texto, que texto maravilhoso. Continuando, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Como? De qualquer jeito? Não. Em toda a sabedoria. E como que a gente tem sabedoria? A palavra de Deus diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais íntimo nós formos do Senhor Jesus, mais sábio nós poderemos ser. E assim, aconselhar e instruir, corrigir, ensinar um ao outro debaixo dessa mesma sabedoria, debaixo desse temor ao Senhor, visando o cabeça que é Cristo e juntos nós crescermos como um corpo bem ajustado, com juntas e medulas, tudo junto ali. Para quê? Para o crescimento no qual o cabeça é Cristo. Então nós dependemos uns dos outros. E continuando aqui, olha só. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor,
cantando. Aqui nós temos o período de louvor, mas você pode também cantar na sua casa, você pode ter esse momento precioso de louvor e adoração na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, cantando ao Senhor. E, de repente, escrevendo salmo. Eu tenho 2 cadernos de salmos escritos. Sabe, quando você está em momentos difíceis, pega o seu um papel, um caderno, um lápis, uma caneta e escreve. Ou também no aplicativo aí, escreve aquilo que está dentro do seu coração. Clame ao Senhor, colocando isso diante dele, escrevendo ali esse salmo, assim como Davi e tantos outros salmistas o fizeram. Também quando você estiver bem, agradeça a Deus, escreva ali um salmo e faz essa experiência, querido. Faça essa experiência, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Escreva um salmo de gratidão, um salmo de alegria, um salmo de louvor, um salmo que é uma oração. Senhor, eu te entrego a minha vida, eu preciso do Senhor, cuida dos meus filhos, porque a quem eu dependo, senão o Senhor. Escreve um salmo para Ele, para que Ele seja glorificado também através do seu texto. Fernando, eu não sei escrever direito, não tem problema. Deus está olhando para o seu coração e não para a qualidade daquilo que você está oferecendo. É claro que a gente sempre precisa oferecer o que há de melhor, assim como Abel o fez, e não como Caim, oferecendo a ele, ofertando a ele aquilo que nós temos de melhor. E aí, então, concluindo esse texto precioso, diz aqui, ó, cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, com o quê? Com gratidão em vosso coração. Com gratidão. Como anda o seu coração? Ele está grato? Ah, eu não tenho nada para agradecer. Você tem muito que agradecer pela morte de Cristo na cruz. Isso é o suficiente. E se isso não for o suficiente para você, meu querido, mergulhe na palavra de Deus para que essa revelação daquilo que Ele fez pela sua vida possa impactar o seu coração, possa dilacerar as muralhas que o cercam, para que a palavra de Deus entre, habite ricamente. Com o quê? Com o coração. Não é de qualquer jeito, é em nosso coração, para que a gente possa cantar a Ele, salmodiar com gratidão em nosso coração. E como é que a gente então tem um coração grato? Bom, aí a gente volta lá no início do versículo, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é assim que a gente vai caminhar, andar em santidade, tendo um coração transformado, tendo um coração ensinável, tendo um coração que ama, é apaixonado por Deus, ama esse Deus, e tudo aquilo que a gente faz por Ele. Inclusive a continuação desse texto é muito maravilhoso, porque diz assim, ó, no verso 17, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha que texto precioso, que esse texto possa abençoar o seu coração, edificar a sua vida, e que essa palavra possa alcançar o seu coração e assim juntos caminharmos em santidade sem abaixar a guarda. Pelo contrário, caminhando em santidade para glorificar a Deus. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Nos vemos. Deus abençoe e tchau, tchau.